Aí, meninos e meninas do Brasil, que bom estar com vocês de novo. Estamos retornando agora numa caminhada que só para no Enem. Lembra que basicamente você tem esse mês para se organizar. Agosto é um mês que psicologicamente parece extremamente longo. Depois setembro e outubro passa rapidinho. Portanto, você tem um mês para organizar o horário de estudo, para ir atrás da informação, porque é muito rápido até lá e todo esforço vai valer a pena. Lembra que o prazer da vaga na universidade é muito maior do que o cansaço e a dor da caminhada desses 3 últimos meses. Então, vamos para mais essa caminhada, mais uma aulinha, né? Dom Jaime, que bom estar com parceiro novamente aí. Sucesso, e vamos trabalhando. Vamos trabalhar. Gente, eu quero que você escute uma coisa tão importante quanto ter um bom preparo, é você também ter um bom comportamento frente ao momento de estudar, ao momento da prova. Nós falamos na outra aula que prova é como gincana. Você tem um tempo para cumprir aquelas tarefas e tem que acertar as questões. Lá, eu encontrei o primeiro erro e eu elimino. Você pode até não saber qual é a certa, mas sabendo que as outras 4 não são, né, Dom Jaime? A gente elimina e acerta a questão. Portanto, há vários caminhos. Por outro lado, o teu comportamento agora, até o dia da prova, é fundamental. Trabalhe. Por quê? Porque aumenta a ansiedade e a gente fica com a sensação de que aquilo que você sabia está esquecendo e aquilo que não sabe toma um volume muito grande. E não é assim. É só a tensão, é só a ansiedade. Simplesmente estude. Eu costumo falar para os meus alunos que nessa época o pessoal, tem muita gente, Dom Jaime, que começa a se preocupar muito e esquece de estudar. Então não se preocupe, estude, porque você vai ter um texto, você vai ter uma imagem que vão fornecer os dados suficientes para você responder a sua questão. Aí olhe o comando da questão e seja fiel ao comando da questão. Diante disso, já podemos conversar. Observe a telinha lá. Olha que coisa mais insensata. Esse é um lixão como o que tem em muitas cidades brasileiras e como o que tem também em muitos locais do planeta ainda. Gente, agora olhando em mim, dê uma olhadinha, porque nós temos hoje no Brasil leis ambientais as melhores do planeta. Em 2010 foi promulgada a nova lei de resíduos sólidos, entrando em vigor em agosto de 2014. Está fazendo um ano. 4 anos houve para que as prefeituras se adaptassem. Sabe por quê? Porque essa lei diz que a partir de agosto de 2014, lixão seria proibido no Brasil. Como agora eu viajei em estudo na Amazônia, eu tive uma reunião de trabalho também no campo da pedagogia, no dia 1º de janeiro, em Brasília. E andando nas imediações de Brasília, durante a posse da presidente, eu encontrei lixão. E nós estamos em 2015. As prefeituras, como sempre, foram levando, esperando que um novo prazo fosse dado. Então, eu quero que você perceba, anote aí, a diferença de lixão, nota, lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Nós deveríamos ter, portanto, aterro sanitário. Observe ali a tela de novo. Aqui na tela, você observa todo tipo de resíduo. E a nova lei fala nos R's. Eu devo reusar, eu devo reciclar, eu devo tratar.
eu devo diminuir a produção de resíduo. Você pode diminuir a produção de resíduo na sua casa. Então você começa a colocar em vigor a nova lei de resíduos sólidos na sua casa. Voltando aqui, você reduz, você reusa e você recicla. Reduzir, reusar e reciclar. Você olha aqui todo tipo de material no lixão. Ora, o que a gente pode fazer? Toda matéria que não é orgânica pode ser reusada ou reciclada. Então, muito do que está ali poderia não estar. A matéria orgânica, ela pode ser tratada para produzir, inclusive, metano, que vai levar à produção de energia. Na verdade, a liberação de um outro tipo de energia para que a gente usa. Dá para a gente ter energia elétrica a partir da utilização desse metano. A gente chama para isso de biomassa. O Brasil é um dos países do mundo que mais biomassa disponível tem. E a gente não consegue ou não tem usado. É claro que muito tem feito no Brasil. Já existem locais e usinas que pegam essa matéria orgânica, fazem um tratamento com bactérias, então um tratamento anaeróbico, você tem lá uma câmara de biodigestão, aí vai produzir o quê? Um lodo, que na verdade é adubo, e vai produzir metano. E com metano a gente consegue a energia elétrica. Vejam, porque muitas vezes que explodia lixão no Brasil? Porque o metano produzido, alguém, por exemplo, fumando, joga um toco de cigarro lá, explode tudo, né, Dom Jaime? Então vamos à questãozinha. Observe aqui o aterro sanitário. Eu quero que você perceba no aterro sanitário, olha que interessante, aqui eu tenho uma manta. Essa manta vai impermeabilizar o solo, impedindo a percolação do chorume, que ele seja absorvido nesse solo aqui, ó, se tivesse diretamente seria absorvido, e comprometia inclusive lençol freático, e indisponibilizando essa água, por exemplo, para consumo ou para outro uso. Aí essas camadas, elas serão de lixo colocado aqui, de resíduos, serão diariamente isoladas com uma camada de terra até fechar o tempo útil, então, do aterro sanitário. Outro dado que você vai olhar para mim. O que acontece no aterro sanitário? Há um cuidado para que a gente consiga recuperar o metano liberado, que aí pode ser canalizado, por exemplo, para a energia elétrica, para que a gente transforme essa energia química em energia elétrica. O chorume é canalizado e é tratado para que a gente evite a contaminação ainda, por exemplo, do solo ou de lençóis de água, e o material inerte é deixado, então, à disposição final. Agora a gente já pode trabalhar a questão. Vamos lá? Tudo bem, Dom Jaime? Tudo ótimo. E nossa realidade é muito diferente de El Salvador, de México. São realidades meio que parecidas, viu? Somos todos Latinoamérica, né? Exatamente. Exatamente, nós temos uma cultura muito semelhante, né? Então vamos à questãozinha, observe lá a questão 90, então. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume. Ai, eu nunca ouvi falar em chorume, Geraldo. Está aqui, ó, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos. Lá na sua casa, se você deixar a lixeirinha lá da pia durante muito tempo, quando você tira, olhando embaixo ou o lixo do outro lado, você vai ver que sai um líquido. Isso é chorume. Voltando, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado. Olha aqui. Mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Olhando para mim de novo, hoje tem uma outra área da ecologia que a gente chama de ecopaisagem. É claro que uma bela paisagem ajuda a desestressar a gente, ajuda você a ter uma outra visão de mundo, ajuda você a viver um pouco melhor.
Quando a gente fala em ecologia, a gente inclui aí a saúde humana, a gente inclui aí o bem-estar e a felicidade de nós humanos. Aquele lixão, você observou, eu comentei alguns aspectos, como, por exemplo, a questão do chorume, a questão da liberação do metano, a questão do desperdício de energia que nós temos, mas ainda não falei, por exemplo, da quantidade de animais, de insetos, por exemplo, e outros, que vão lá buscar seu alimento. Agora, o mesmo inseto que pousa lá e se contamina, vai pousar na tua casa e contaminar o teu alimento, e você vai sofrer de vários males, os mais diferentes possíveis. Portanto, é uma responsabilidade de cada um de nós de cumprir essa nova lei de resíduos sólidos, que acaba sendo extremamente econômica. Você ainda vai fazer economia. Vamos ver o que diz a questão? Quais procedimentos técnicos, atenção, uso de tecnologia, tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão? Opa! Mais vantajoso que o lixão. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Apaguei. Pronto. Eu quero saber que procedimento técnico, voltou a fazer o Z ali, eu acho que é o Zorro querendo entrar aqui, Dom Jaime. Falamos Zorro, em México, né? Estamos em México. Falta quem? Quem é o amigo do Zorro? É o Sancho Panza? O Sancho Panza. Em relação às problemáticas abordadas no texto. Gente, aqui está a chave para você responder. Procedimentos técnicos e vantagem em relação ao lixão. Vamos ver? Letra A. O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. É isso que faz o aterro sanitário? Era isso que estava ali do aterro sanitário, Jaime? Não. Não tem nenhum forno aí. Claro que existe uma possibilidade de incineração. Não de qualquer resíduo, evidente, mas não é isso que faz o aterro sanitário. É uma outra proposta da gente se livrar e tratar dos resíduos. Ok? Então, a gente não pode aceitar, né, Dom Jaime? Não. Vamos ver a B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocada cal virgem. Foi isso que falou da tecnologia utilizada no aterro sanitário? Foi isso que você ouviu, leu e até na imagem que a gente observou? Vamos para C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. Gente, olha, sempre que eu tenho uma resposta certa, ela soa bem ao ouvido, ela é suave, ela não destoa. Vamos guardar a C? Vamos analisar a D? Venha cá, venha comigo. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume. Foi isso que o texto falou? O texto não contou que o chorume vai ser tratado, vai ser tirado. Então o chorume é produzido. Como eu posso aceitar algo que o texto disse ao contrário? Então veja, o teu compromisso, leia o texto, olhe a imagem, analise e faça a conexão junto ao comando da questão. O Enem é tudo muito lógico. É por isso que a gente não tem a cobrança da decoreba que tinha antigamente, que o pessoal, preciso decorar. Não, hoje você precisa estudar. Por quê? Porque informação você tem disponível no mundo. Qual é o desafio? É eu conseguir ter acesso a uma informação real e fidedigna e saber usar a informação. Esse é o desafio da atualidade, é o que a gente falava em proatividade em outra aula. É você partir da informação
e resolver suas questões. Porque se eu tiver informação e não souber o que fazer com ela, de nada me vale. Vamos ver a E. O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Dom Jaime, você lembra do texto ter falado alguma coisa disso? Não aparece bolsa de resíduos. Então vamos lá, a nossa resposta correta que soa bem ao ouvido. Fixe bem lá. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto. Lembra que eu falei que você impermeabiliza o solo para o chorume não percolar, não ser absorvido ali. Você coloca os resíduos e vai cobrindo dia a dia. Então você acerta a disposição diária e você evita esse contato. É claro que o chorume daí é canalizado e vai ser tratado. É claro que o metano deve ser recuperado e pode ser usado para que você obtenha energia elétrica. Às vezes não. Cuidado que eu vou falar agora. Tem gente que coloca um tubinho e coloca fogo, porque o metano é gás, sobe pelo tubinho e você coloca fogo na ponta. Já viu isso? E aí você vai dizer, Geraldo, mas isso é uma prática antiecológica, porque imagina, vai produzir gás carbônico, e o gás carbônico é um gás de efeito estufa. Só que o metano é um gás muito pior para efeito estufa do que o gás carbônico. Então é preferível que eu queime e libere o gás carbônico do que deixar o metano ir para a atmosfera. Ok? Vamos ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você já deve ter encontrado aí na tua cidade, nas grandes empresas, na tua escola. Veja a cor das lixeirinhas, né? E que a gente deve acostumar a separar o lixo já em casa, já na tua escola, em qualquer lugar, no supermercado, enfim, onde você for. Então aí papel, plástico, vidro, metal orgânico e o não reciclável. Vamos à questão 46, olhando o texto lá. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir, atenção aqui, ó, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico. Lembra que a nova lei de resíduo sólido fala o quê? Reduzir, reusar, reciclar. O que eu não puder reciclar vai para o tratamento e disposição final. A disposição final é o aterro sanitário, então. É claro, olhando para mim, dependendo do que seja, a gente pode ir para a incineração. Por isso falou lá na outra questão em queimar. Mas evidentemente eu tenho que olhar o que eu vou queimar. Porque a destinação, por exemplo, do lixo hospitalar é diferente da destinação dos outros tipos de resíduos. E você deve lembrar, até dar uma olhadinha, naquele acidente que a gente teve em Goiânia com o Césio, que simplesmente foi um material hospitalar que foi deixado de forma irregular e que teve acesso o pessoal que se contaminou depois. Por isso a gente tem que dar uma olhadinha nos tipos de resíduos. Eu tenho resíduo industrial que tem um tipo de tratamento, um tipo de disposição diferente. Só que essa nova lei diz o seguinte: quem gera o resíduo é responsável por ele. Então você vê que muitas vezes o pessoal pode tratar disso falando da questão da gestão ambiental para você, que é algo muito recente no planeta Terra. A gestão ambiental ela inicia para valer em 1972, a partir de uma reunião em Estocolmo.
Então, a noção de sustentabilidade, que é recente, mas que na cabeça de muitas pessoas, já há algum tempo, o pessoal percebe que a gente não pode continuar com esse tipo de produção e esse tipo de consumo. Então, basicamente, quem vai mudar essa realidade é você, sou eu, nós que consumimos. Porque no momento que você alterar a forma de consumo, quem produz vai ter que mudar os processos e a forma de produção. Veja, nós temos um único planeta. Desse planeta, nós tiramos toda a matéria-prima. Desse planeta, nós tiramos todos os recursos que necessitamos para viver. E é nesse mesmo planeta que nós liberamos todos os nossos resíduos. Por isso você vê que a situação ambiental atual e o conhecimento dessas questões. A educação ambiental é fundamental, porque a crise ambiental na atualidade, e foi o que nós comentávamos em aula passada, que a maioria, e eu não vou falar todas, até porque seria uma força de expressão muito grande, a maioria das civilizações passadas desapareceram por questões ambientais. E hoje quem corre risco de extinção, gente, é a espécie humana. A Terra não vai desaparecer. A vida na Terra não vai acabar. Por isso, o Enem vai trazer esse ano, o ano que vem, a questão ambiental. E você vai encontrar força nessa questão ambiental, porque, independente do teu sucesso ou não na prova, mas as pessoas vão ter esse alerta na prova. E poderão sair de lá e contar para os seus familiares e seus vizinhos que a nossa luta é para manter a espécie humana no planeta. Para fazer um adendo, Geraldo, se me permite, a Califórnia está sofrendo uma das maiores estiagens da qual já se tem história. Portanto, vem corroborar o que você está dizendo. O presidente Obama, aliás, está querendo colocar uma lei que mexa bastante com isso e há um confronto dos Estados Unidos. Sim, porque, veja, nesse detalhe. O que a gente está vendo? Com o aquecimento global, nós vamos ter chuvas mais concentradas em determinadas regiões e um grande volume durante um pequeno período de tempo. E outras regiões se tornarão mais áridas. Vai parar de chover tanto. Estiagens longas. E a gente não precisa ir longe, nós estamos vivendo uma crise em São Paulo. São Paulo, exatamente. Quando nós falávamos há 10, 15 anos na crise da água, muitos diziam, mas isso é coisa para o futuro. Mas hoje nós temos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra, gente. A Terra não comporta 7 bilhões e meio de pessoas. E nós chegaremos a 10 bilhões até 2050. Hoje, Dom Jaime, o que é que você me diz se a sua família consumir 50% a mais anualmente do que você recebe de salário? Vai chegar um momento que a pessoa vai bancarrota, né? Imagina uma empresa que gaste 50% a mais do que arrecada. Quebra na hora. A gente não precisa ir longe, até porque o governo brasileiro sempre gastou mais do que arrecada. E a gente vê essa crise econômica no Brasil. Então, vou te dar um dado. Nós estamos a consumir do planeta Terra 50% a mais anualmente do que ele é capaz de repor. Só do mar, nós tiramos 40% a mais do que ele é capaz de repor. Então, não precisa fazer muita conta matemática para você concluir sobre os riscos que estamos a viver. Sustentabilidade é usar com parcimônia, usar com responsabilidade
os recursos da atualidade para não comprometer as gerações futuras. Por isso a gente fala que tem que mudar a forma de consumo. Então, a partir daqui, você consegue depois analisar todas as questões ambientais que nós continuaremos a falar. Uma vez Gandhi falou que a Terra é capaz de suprir todas as necessidades humanas, de todos os homens. Mas a Terra não é capaz de suprir a ganância de todos os homens. E o nosso Rui Barbosa, em discurso no Rio de Janeiro, disse: nós precisamos nos convencer de que nós não herdamos a terra dos nossos avós. Nós simplesmente emprestamos nos nossos netos. Então, nas palavras de Rui Barbosa, já estava embutido o conceito atual de sustentabilidade. Assim, você vai observar algumas das principais questões ambientais. Então, uma delas, a geração de resíduos. É claro que se eu começar a mudar a minha forma de viver, que é o mais difícil, você não vai mudar o mundo, vai mudar a sua forma de viver, da sua família. O Brasil, só a classe média joga fora por ano comida que poderia sustentar em torno aí de 12 milhões de pessoas. Um detalhe, Geraldo, que chama atenção é o tempo que muitas pessoas no Brasil levam para tomar banho. Quando você comenta isso na Espanha e na Inglaterra, o pessoal não acredita. Não acredita. Tem gente que fica meia hora. Você vai fazer isso hoje em Londres, a pessoa não te aceita naquela casa. Isso é um fato real. Hein? E você olha o absurdo disso. Então você pode controlar, porque você está gastando energia, tem que ter uma fonte energética, né? Ou a gás, ou elétrica, e você está gastando água. Não vai longe. Olha quantos gente você conhece que ao escovar o dente deixa a torneirinha aberta. Você poderia encher meio copinho de água, ele molha a tua escova, depois faz um bochecho, acabou. Você troca meio copinho d'água por vários litros de água. A gente ainda vive numa cultura de desperdício. Então, a nova ordem mundial, a nova ordem ambiental mundial joga isso. A gente só vai preservar a espécie humana se parar de desperdiçar os recursos deste planeta. E é um só. Malthus falou lá no século XIX que a humanidade ainda haveria de se afogar no próprio lixo. E não, está longe disso. Ajudem. E você vai ter no vestibular o quê? A questão dos resíduos, e no Enem, com certeza que a gente está preparando. Você vai ter a questão da chuva ácida, você vai ter a questão da eutrofização, você vai ter a questão lá do derrame de petróleo, a poluição sonora, a poluição da água. Então, dê uma olhada, você vai conseguir tranquilamente resolver essas questões. Até porque vai ter o texto base, vai ter imagens para analisar. Vamos continuar daqui? Diz o seguinte, então vamos lá. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se uma escala internacional a política dos 3 R's, redução, reutilização e reciclagem, que eu já havia chamado a sua atenção. Um exemplo de reciclagem. Reciclagem. Aqui está a chave. Ó. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Se eu estou retornando a garrafa de vidro, eu estou reciclando ou estou reusando? Você está fazendo uso da mesma garrafa, você não está usando essa garrafa para produzir outra coisa. Vamos a B? Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes
opa, eu não estou levando a lata para ser usada novamente. Eu estou transformando a lata num ligote para produzir outras coisas, inclusive novas latas. E olha, o Brasil hoje é o país do mundo que mais recicla latinha de alumínio. Só que eu vou te dar uma tarefa. Onde quer que você esteja agora, dê uma olhada na reciclagem das latinhas, o quanto economiza de energia do que se a gente fosse fazer uma nova lata, e o quanto economiza de bauxita, que é a matéria-prima para fazer as latinhas de alumínio. Essa é a sua tarefa. Você vai começar a olhar um mundo diferente. Vamos lá na C? Então, ó, vamos reservar a B aqui, né, Dom Jaime? Tá bonita a B. Sacos plásticos de supermercado com uma condicionante de lixo caseiro. Gente, eu estou pegando um saco plástico e estou usando para outra coisa. Então eu estou fazendo reuso, igualzinho a A. Embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar outros alimentos. Do Jaime, a D não é igual a C. Que não é igual a A. Gente, está usando de novo. Pode usar para outro fim. Então você tem que perceber quando as alternativas falam exatamente a mesma coisa. Vamos lá para E? Garrafas PET recortadas em tiras, não estou transformando, estou recortando em tira para fabricar sedas de vassouras ou até para fabricar roupa. Eu já vi camisa feita à base de garrafa PET, mas eu não estou reciclando, eu estou simplesmente reusando. Então, se você olhar na tela, atenção, ou attenzione, né? Muita atenção. S'il vous plaît já é o nosso Aí já é francês. Ó, latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Aqui eu reciclei. Ok? Gente, trabalhamos duas questões que tratam a questão da geração de resíduo. Hoje tem um outro dado que aparece lá na nova lei de resíduos sólidos, que é a logística reversa. Então, por exemplo, aquele fabricante que fez o produto que você comprou, que colocou na embalagenzinha, por exemplo, imagine uma embalagem de agrotóxico. O que é que eu vou fazer com uma embalagem de agrotóxico? Vou usar para que mais? Ele é responsável por ir lá recolher e dar a destinação correta. Então, ele vai ter que voltar para o início do processo. Isso nós chamamos, então, de logística reversa. Por isso, fique atento à nova lei de resíduos sólidos, como também fique atento a toda alteração ambiental. E lembre, nós estamos no momento de buscar soluções e não no momento de buscar culpados. Até porque nós não encontraremos culpados. Até porque, até hoje, você vem da Revolução Industrial para cá, nós estamos mudando paradigmas. Guarde aí, a gente é muito mais vítima da ignorância, Dom Jaime, do que da maldade. Lá, e até aqui meados da entrada do século XX, acreditávamos que os recursos da Terra eram inesgotáveis, que a Terra tinha sido para o homem, para a gente usar à vontade. E hoje, gente, a gente sabe que nós somos apenas e tão somente uma espécie a mais, onde todos dependemos de todos. Um grande abraço, até a próxima. Sucesso. Dom Jaime. E até a próxima. Venham com a gente, estude, estude, estude. Um grande abraço.